E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui nossos estudos, né, sobre as culturas e tradições, os costumes da cultura estadunidense. Aí aqui, pessoal, depois vocês acessem esse endereço, tá? Life Science aqui, coloca esse endereço. Depois eu vou linkar lá no grupo também. É que aqui nós vamos usar esse aqui bastante, viu? Esse artigo aqui. Ele é um artigo bem interessante, bem resumidinho, que ele vai falar da cultura estadunidense, né, como ela se formou, que é até bem parecida com a nossa, em termos da diversidade cultural. Eu diria que a nossa é mais diversa, mas a deles também não fica para trás. Depois ela vai falar do idioma, da religião, esse estilo, né, lá dos estadunidenses, a comida, arte, esporte, e os feriados a gente já viu. Eu espero que vocês tenham gastado um tempo lá naqueles feriados. Por que eu não vou voltar lá nos feriados mais, dar uma estendida lá? Porque nós vamos acabar vendo um ou outro. Mas por que eu não vou me estender lá? Porque a gente também tem que abranger a cultura inglesa, tá? Capaz que pela duração do curso não vai dar para fazer ela toda. Mas pelo menos começar lá nós vamos. Certo, turma? Enfim, então vamos começar. Essa primeira parte eu vou deixar para vocês lerem, tá? Tá tudo em inglês, como vocês podem ver. E aí vocês seguem aquelas dicas que eu dei para vocês naquela primeira aula. O Macmillan, que é o dicionário, o Google Tradutor, e qualquer dúvida vocês me procurem. E aí eu já vou pular direto aqui para o idioma. Aí só isso aqui já dá bastante coisa para a gente conversar sobre. E mais uma coisa, pessoal. Essa parte do curso, do Básico 2, como é mais voltado para essa parte da cultura e tal, então as aulas são mais lúdicas, né? São mais amplas, vamos dizer assim, o sentido das aulas. Porque a gente vai debater mais a cultura deles. E menos, por exemplo, a gramática, né? Mas ao mesmo tempo que a gente está estudando isso, a gente vai estar ampliando o vocabulário, tá? Então vocês prestem bastante atenção quando eu ler pela pronúncia, e aí quando eu vier fazendo a tradução, para vocês pegarem as palavras. E aí quando eu tenho alguma coisinha mais capciosa, eu dou uma aprofundada. E aí a gente, ao mesmo tempo que a gente vai vendo a cultura, a gente também expande o vocabulário e conhece mais a estrutura da língua, vai se familiarizando, tá? Então vamos. Então essa primeira parte vocês leem, tá? Que ela é um geralzão. Aí aqui nós vamos entrar na língua, no idioma, language. Olha que interessante isso aqui, aposto que muitos de vocês não sabiam. There is no official language of the United States, according to the US government. Então, os Estados Unidos não têm uma língua oficial, um idioma oficial. O que quer dizer isso? Mas, professor, eles não falam inglês lá? Esse não seria o idioma oficial? Acaba que é. Só que na Constituição, eu imagino né, ou na lei que deveria reger isso aí, não existe um idioma oficial, igual existe, por exemplo, no Brasil, que é o português. Alguns países, por exemplo, lá na Índia, ele tem vários oficiais, né? Tem a primeira língua, a segunda língua, a terceira língua. Enfim, nos Estados Unidos não tem. While almost every language in the world is spoken in the United States, the most frequently spoken non-English languages are Spanish, Chinese, French and German. Então, outra curiosidade. Esse while, almost, esse while quer dizer enquanto. Então, enquanto quase todas as línguas, né, ou todos os idiomas do mundo são falados, esse spoken aqui é do verbo to speak. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para a gente visualizar. To speak, que quer dizer falar. Spoken
O spoke, esse aqui é o particípio, e esse aqui é o passado, tá? Vamos voltar. Aí. Então, enquanto quase todo idioma do mundo é falado nos Estados Unidos, os que, né, são mais, esse the most aqui, são os que são mais frequentemente falados, né, ou melhor, os idiomas, eu dei bobeira, tá vendo? Porque eu não li lá no final. Normalmente, no inglês, o que te interessa já tá no fim, não tá no começo, igual no português. Né? Então é aqui, ó, esse aqui é o que interessa. Os idiomas é, é, deu branco, travei. Vamos lá. Os idiomas que não são ingleses, né? Ou seja, aqueles que não são o inglês. Outros idiomas, qualquer outro idioma que não seja o inglês. Mais falados, né? Mais frequentemente falados, e aqui o mais está aqui, o the most, é o que mais, né? Então, o idioma não inglês, não anglófono, mais falado, mais frequentemente falado, são o espanhol, o chinês, né, o mandarim, chinês ou mandarim, francês e alemão. 90% of the US population speaks and understands at least some English. And most official business is conducted in English. O que está dizendo então? Ó, 90% da população estadunidense, né, ou da população dos Estados Unidos, fala e entende pelo menos alguma coisa de inglês. Então, pelo menos está aqui. Ó. Então, 90%, né, 90% dos Estados Unidos, ou da população dos Estados Unidos, fala, ou speak aqui, ó, e entende pelo menos algum inglês, alguma coisa de inglês. E a maioria dos negócios, a business, negócios, então das transações, dos negócios, os comércios, etc. Então a maioria dos negócios oficiais são conduzidos em inglês. Some states have official or preferred languages. For example, English and Hawaiian are the official languages in Hawaii. Então, olha só que interessante. O país, Estados Unidos, não tem uma língua oficial, mas os estados têm, né? Alguns, né? Alguns estados têm línguas oficiais ou línguas que eles preferem. Por exemplo, o inglês e o Hawaiian, né? O havaiano, acredito que seja essa nomenclatura do idioma, são as línguas oficiais no Havaí. O Havaí, não sei se vocês sabem, é um estado estadunidense, tá? Ele faz parte lá. Ele é uma ilha. Então, isso é interessante da gente pensar, né? Que nem todos têm esse idioma oficial, mas a maioria das pessoas falam inglês. Mas, ó, pra você ver, quase todas as línguas são faladas nos Estados Unidos. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Espanhol, chinês, francês, alemão. Mas aí você vai português, né? Com certeza, tem muitas pessoas que foram para os Estados Unidos aqui do Brasil, né? Enfim, Rússia, lá do Oriente Médio também tem bastante, Coreia. Então são grupos que moram nos Estados Unidos, né? São etnias, né? De vários países e que complementam lá esses vários idiomas que são falados nos Estados Unidos. Não é só o inglês, né? Então isso é bem interessante da gente pensar. E aí, lá, alguns estados têm, então, as suas línguas oficiais. The Census Bureau, que é o IBGE lá, né? É o instituto que faz o censo. Né? O censo é igual no português mesmo.
É o censo, que é aquela coleta de dados, né, de população. Eles fazem esse tipo de coleta, tipo, qual que é a faixa etária das pessoas, quantas pessoas tem por família, é, enfim, é uma gama de coisas, né? É estatística isso. Quem é responsável aqui no Brasil é o IBGE. Lá é esse instituto de pesquisa, né? Ele é o instituto de pesquisa. O nome dele é Census Bureau. Estimates that more than 300 languages are spoken in the United States. Olha que interessante, então. Ele estima que mais de 300 idiomas são falados, olha o spoken de novo, ó, nos Estados Unidos. The Bureau divides those languages into four categories. Então, ele divide esses idiomas em quatro categorias. Quais são? Spanish é uma categoria. Other Indo-European languages, which includes German, Yiddish, Swedish, French, Italian, Russian, Polish, Hindi, Punjabi, Greek and several others. Esse é um grupo, né? Que tem a ver com as línguas, com os idiomas falados na Indo-Europa, que é parte da Índia e da Europa. Também não é toda a Europa. Então você vê que tem aqui alguns europeus, né? Rússia, França, Alemanha, Suécia. Esse aqui eu não sei, Yiddish, Hindi, é lá da Índia, mas eu também não lembro o nome agora. Punjabi, eu não sei. Greek é o grego. E alguns outros. Aí tem o Asian and Pacific Island Languages. Então, as asiáticas e as das ilhas pacíficas, que incluem chinês, coreano, japonês, tailandês, né? Então, deixa eu ler em inglês, né? Asian and Pacific Island, essa palavra é interessante, ó, island. A gente não pronuncia o S, tá? Island Languages. Viu? A gente não pronuncia esse Szinho aqui, ó. And Pacific Island languages, including Chinese, Korean, Japanese, Thai, Tamil, and more. Esse Tamil eu não sei de onde é. And all other languages. Ah, não, o Spanish ainda é separado da outra, ó, não é? O Spanish é uma, isso. As indo-europeias são outras categoria, porque o espanhol realmente é muito falado lá, né, gente? Eu diria que eu diria não, é a segunda, né? Ele está falando aqui em cima. É a segunda mais falada, né? Depois do inglês. Devido à forte imigração lá da América, principalmente do México. Né? Principalmente do México. Desde muito tempo. Inclusive também por outros movimentos. Né? A gente também não. Às vezes tem um preconceito contra essa imigração e tal, porque de fato acontece ela de forma ilegal. Mas o Texas, como é que é? O Novo México, né? Que chama lá. New Mexico. Que é um estado lá do sul, que ele é fronteira do México, do país. Esse estado ele é da Califórnia, se eu não me engano agora, se eu não estiver muito enganado. Los Angeles, por isso tem esse nome Los Angeles. É um nome de origem Los, né? É espanhol. Na época das colônias, né, dos Estados Unidos, do México também, que o México foi colonizado pela Espanha, e eles pegaram um território grande, maior que o México, lá, que englobava parte dos Estados Unidos, do que é os Estados Unidos hoje. E aí houve essa luta lá, eles anexaram esse estado para eles. Foi um trem meio que forçado, vamos dizer assim. Por isso que tem muito espanhol, muito latino lá também, porque tem os povos latinos lá. Eles vieram da Espanha e ali eles viviam, então, e aí eles foram anexados, então faz sentido, né, ter isso aí lá. E aí essa mistura dos espanhóis com os povos indígenas lá do México, né, que são os maias, incas e astecas, tudo aquilo. É uma aula de história e geografia bem grande aí, né? Enfim. E aí, então, acaba in all other languages, né, que aí é uma categoria para todas as línguas which is a category
category for languages that don't fit in the first three categories, such as Hungarian, Arabic, Hebrew, languages of Africa, and languages of native people of North, Central and South America. É bem interessante aqui também, né? Porque, ó, ela é uma categoria que não se encaixa nas outras três, né? Os idiomas que vêm para cá. Então tem o húngaro, o arábico, o hebraico, línguas da África, até aqui faz sentido. Línguas de pessoas nativas do Norte, Central e América do Sul. Então são pessoas nativas, no caso, seriam povos indígenas. É o termo que eles cunham lá, tá, pessoal? Aqui a gente cunha povos indígenas. Também a gente fala comunidades nativas, também tem. Mas para eles aqui, eles não tratam indígena dessa forma. Eles falam native people. Então são esses idiomas. Aqui no caso, o português ele estaria encaixado nessa indo-europeia aqui. Tá? Não foi mencionado porque eu acredito que também não é tanto aqui, né, na época desse artigo, se eu não me engano, é de 2018, 2017. Então não sei por que ele não considerou o português aqui, né, não mencionou. Porque lá em Miami, né, tem muito brasileiro lá. Muito mesmo. É algo que tem bastante mesmo, né? Enfim. Pessoal, então por hoje é só, viu? A nossa aula. Para a tarefinha de vocês, eu quero que vocês. Vai começar a dar uma complicada, né? No sentido assim que nós estamos no inglês básico 2, né? Então agora eu quero que vocês produzam mais textos. Tá? Esse vai ser o nosso foco também. E sempre lembrando, esses textos que eu quero que vocês produzam, vocês têm que lê-los em voz alta, tá? Separa um momento do seu dia aí para você sentar, pegar o texto que você escreveu e ler em voz alta mesmo. E aí faz aquela diquinha, grava você falando e depois você se escuta, porque aí você treina o ouvido. O que é melhor, essa é a dica da pandemia, né? A dica boa é, se você tiver alguém para treinar com você, você fala e a pessoa te escuta. E depois a pessoa fala e você escuta a pessoa, esse é o top. Tá? Esse é o que a gente recomenda. Claro, por causa da pandemia, às vezes não é possível. Você ainda tem os meios digitais aí que você pode comunicar com a pessoa, fazer uma videoconferência, né? Mandar áudio pelo WhatsApp. Tudo isso você pode fazer com um colega, tá? Recomendo demais. Não tem essa oportunidade? Grava a sua própria voz e se escuta falando depois. Então, qual é a tarefa? A tarefa é fazer um texto. Eu vou explicar que tipo de texto. Mas o importante desse texto é que você, primeiro, você faça o texto o maior que você conseguir, tá? O professor está sendo Caxias. Não é. É porque vocês têm que se forçar a escrever muito para você ficar em contato com o idioma. Porque lembra, são 4 aspectos da língua: 2 passivos e 2 ativos. Os passivos são ouvir e ler. Os ativos são escrever e falar. Então, se eu mando vocês escreverem um texto, vocês estão praticando a escrita, né? Só que eu preciso também que vocês pratiquem a fala. Como a gente não está em sala de aula, não tem como eu fazer os grupos para vocês conversarem e aquela coisa. Então vocês têm que praticarem vocês mesmos. E não tem como eu ir aí na casa de vocês e ver se vocês estão praticando, né? Falar pratica. Então é uma coisa que depende de vocês. É uma disciplina que vocês que têm que criar. Pode parecer meio assim assustador, mas de fato é. E é só você pensar que, do contrário, você ia estar na aula por 3 horas, 4 horas seguidas, né, com os alunos, com os colegas. Claro, é outro ambiente, é outro clima, é diferente, né, a gente entende. Mas se você tirar uma horinha do seu dia para fazer isso, eu acredito que vai ter bons rendimentos, certo? E da mesma forma, ouvir e ler. Então, quando você escreve, você praticou a escrita. Quando você vai falar o que você escreveu, você já vai ler. Ao mesmo tempo, você já está fazendo duas ao mesmo tempo. Você está praticando a fala e a leitura. E aí, quando você grava você falando e se escuta, aí você está praticando o seu ouvido. Essa é a que a gente menos treina, tá? Por isso que eu tento falar inglês o máximo aqui, né?
ler os textos bastante, sempre com esse intuito de praticar o ouvido de vocês, certo? Então, se vocês praticarem as 4, 1 horinha por dia, vai ter bons rendimentos, não tenho dúvidas. Ok? Ah, e a tarefa. Vocês vão produzir um texto, eu quero que vocês pesquisem mais sobre o idioma inglês, tá? Curiosidades, como se formou nos Estados Unidos, qual que é a origem do idioma, né? Tudo, você fica livre para pesquisar o que você quiser, porque o intuito é você estar em contato com o idioma, certo, pessoal? Não quero um texto super bem escrito, nada disso. Super criativo e tal. Não, não é nada disso. Eu estou tentando meio que forçar vocês a ficar em contato com o idioma. Entenderam? Então essa é a tarefa. Vocês vão pesquisar mais sobre o idioma inglês. E aí vocês podem trazer o que vocês quiserem. E aí vocês vão fazer um texto sobre o que vocês pesquisaram. Então a outra dica é: tente fazer um texto o mais distante do que você leu possível. Então você lê uma coisa lá e tal. Aí você entendeu, você vai ler, você vai entender aquilo ali que você está lendo, né? Óbvio. Você tira uma conclusão do que você leu. Então você vai, a partir dessa conclusão é que você tenta escrever o texto. Não é pegar o que está escrito lá e copiar. Certo? Porque aí não tem rendimento, você só está fazendo cópia. Aí cópia, no máximo você está praticando a leitura. E olhe lá. Por que olhe lá? Porque a gente, quando a gente faz cópia, a gente tem a tendência de copiar o código. A gente está copiando as letras. Nós não estamos copiando as palavras nem as frases. Isso é uma coisa nossa de ser humano. Que é o quê? Você começa a fazer no automático. Quando você. Já viu quando você, na época do ensino médio, você ia conversar com o coleguinha e ficava copiando a tarefa? Na hora que você acabava, você tinha conversado aquele meio pano de trem e não tinha nem sabido o que você tinha escrito. Não sei se você já passado por isso. E estava lá, tudo copiado, né? Você nem lembrava de ter copiado as coisas. Porque você copia letra por letra. Você não copia a palavra nem a frase. Então você está copiando uma coisa sem sentido para sua cabeça. Cópia é muito nocivo, não façam, tá? Lê o que você vai pesquisar, de fato, de preferência em inglês. Recomendo demais, de preferência em inglês. E faça o texto a partir do que você leu sobre esse assunto aqui, no caso, do idioma inglês. Beleza, pessoal? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.